Fala pessoal, tudo bem? Professora Jéssica falando. Vim trazer para vocês a minha opinião sobre a prova de matemática do Enem. Vou pontuar algumas coisas que eu olhei, que eu percebi, né? Geralmente eu faço a prova, vou lá fazer, normal, faço minha inscrição e faço a prova, mas esse ano eu não tive coragem de fazer a prova por causa da pandemia, né? E como eu não precisava dar nota para nada, assim, porque eu não vou prestar nenhum vestibular, preferi não fazer, não ir, né, fazer a prova. Mas eu fiz ela aqui hoje, baixei da internet e fiz todas as questões e vim trazer para vocês um pouco das minhas percepções sobre isso. Então, bora lá para esse vídeo. Bem, se vocês tiverem qualquer opinião para dar a respeito disso, pode deixar nos comentários. E se quiser que eu resolva alguma questão também, deixa o comecinho aqui do enunciado, né, uma referência assim da questão que eu tento fazer e vou colocando aqui ao longo da semana, tá? Mas sobre a prova em si, qualquer pessoa que conhece a prova do Enem há de convir comigo que essa prova estava mais simples do que o habitual, né? Eu tô falando, primeiramente eu vou falar aqui sobre o ponto de vista matemático, eu não vou falar de questões humanas, né, que vieram com a pandemia, enfim, questões sociais, né, que o país enfrentou, tô falando só das questões em si, matemáticas, né. Para vocês terem uma noção, todo ano cai uma questão de função trigonométrica, esse ano não caiu essa questão, ela é considerada a mais difícil da prova, ou uma das, né, e esse ano não caiu essa questão, certo? Eu não sei se o Enem mudou de visão, sei lá, eles podem ter pensado que não é uma matéria tão importante assim, ou não colocaram justamente para dar uma certa colher de chá, não sei, eu diria, por causa mesmo, né, que esse ano foi um ano muito atípico aí para todos os estudantes do Brasil. Então, não sei o que eles pensaram, não, se essa vai ser uma tendência que vai seguir ao longo dos anos agora, ou se eles fizeram uma coisa realmente mais fácil devido aí as questões sociais envolvidas pela pandemia. Mas, por exemplo, quem conhece a prova sabe que as questões geralmente mais polêmicas são de análise combinatória em geral, princípio fundamental da contagem, ou de probabilidade, costuma ter umas mais cabulosinhas também. E também as questões de logaritmo e exponencial, os alunos costumam ter muita dificuldade. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas questões, acho que vai ser mais fácil eu colocar na tela e dando a minha opinião sobre elas, né? Bem, eu tô aqui com um caderno azul de questões, né? Foi um caderno que alguém me mandou, não fui eu, nem foi a pessoa que fez, então essas marcações aqui não condizem com o gabarito correto, enfim, né? Essa questão aqui, ó, de logaritmo, que as pessoas costumam ter muito problema com logaritmo, era só você tirar logaritmo dos dois lados e separar que a divisão, ela vai ser uma subtração de logaritmos e substituir, né, x pelo log de r e y pelo log de f. Então, ela era uma questão bem simples, assim, em termos de logaritmo. A resposta correta dela é a letra A. Se vocês quiserem que eu faça com mais calma, eu faço, pode deixar aqui. Questão de boa e facinha de logaritmo em vista do que costuma cair, tá? Essa outra aqui é uma questão de exponencial. Eu até costumo falar assim com os alunos, decora a potência de 2. Quem já viu meus vídeos sabe. Olha aqui, ó, potências de 2 que caíram. Então, facilitaria aí muito se você soubesse de cabeça, porque sempre cai mesmo, né? Isso aqui não é nenhuma profecia genial, não. Todo ano cai coisa relacionada à potência de 2. E aqui, ela era uma questão que, na primeira vista, você podia até achar que era difícil. Mas fazendo a primeira linha, você entendia a lógica e não precisava fazer tantos cálculos assim para as demais, tá? Então, é uma questão muito simples também. Deixa aí nos comentários se vocês quiserem que eu faça. A resposta correta é a letra B. É bem tranquila também. Uma visão aqui uma questão de visão geométrica, né? De imaginar um objeto geométrico, bem tranquilo também, essa 151. Deixa eu ver aqui mais questões para vocês, para falar. Essa questão aqui, ó, essa questão desses tanques aqui, né? Era uma porcentagem de porcentagem, era só multiplicar 1,15, que é um aumento de 15%, e depois multiplicar isso por 1,1, né? A resposta dela é a letra A, bem tranquila também. Por quê? A área da base era igual, né? Tanto para um tanque quanto para o outro, porque um era C com largura L, o outro era C sobre 2 com 2L. Então, esse 2 aqui corta, ó. Então, fica CL, e aí era só fazer esse aumento percentual aí bem tranquilo, tá? Essa outra questão aqui, por exemplo, ó, é uma questão demorada, mas se você entender a lógica da primeira linha, fazendo uma regra de 3, depois você vê como que faz as divisões, e ia fazendo ali, é questão de continha essa daqui, ó, literalmente fazer continha. Então, se você tem critérios de divisibilidade, aquelas coisas que eu sempre falo, né, eu sou muito repetitiva, porque, infelizmente, gente, a prova do Enem é todo ano a mesma coisa, você tem que se preparar estrategicamente para fazer esse tipo de prova, né. Essa aqui é a letra C mesmo, tá correta. Deixa eu ver aqui mais algumas interessantes. Essa questão aqui também, ela é uma questão de exponencial, né? Ou de PG, chame do que você quiser. Como eu já expliquei, PG e exponencial é a mesma matéria, só disfarçada de nome diferente.
E aí, aqui a resposta correta é a letra B, por quê? É 99, porque você tem que elevar a n-1 no expoente, né? Tipo assim, ó, essa razão meio, ela, olha só, no primeiro caso aqui ela é meio elevada a 1, na segunda posição, ou seja, 2 menos 1, então por isso que lá na centésima não vai ser elevada a 100, vai ser elevada a 99, correto? Essa daqui, desse gráfico, questão de continha, multiplicação de porcentagem por número e fazer comparação. Então, se você escrevesse todos os números assim, ó, todas as continhas, e fosse eliminando algumas, você já ganhava um tempinho, certo? Então, não achei nada de anormal. Essa aqui do amigo secreto é uma questão de probabilidade, beleza. Geralmente, questões de probabilidade envolvem um raciocínio lógico mais apurado, mas também nada demais. A letra B, que era a resposta 1 sobre 45, de acordo com o que eu fiz, eu olhei alguns gabaritos também, né? Mas, assim, bem tranquila essa questão em vista do que costuma cair, certo? Essa questão aqui eu achei uma boa questão, ó, essa do caminho, sabe? Enfim, eu fiz ela de um jeito, cheguei na resposta correta, mas às vezes o jeito que eu faço não é o jeito matematicamente, mas, digamos assim, jeito de professor, sabe? Eu tenho algumas tretas para fazer certas questões, eu ensino muito essas tretas, porque, como eu sempre digo, a prova é de múltipla escolha, você tem que acertar. E não pensar com cabeça de quem está fazendo questão igual na escola, né? Então, eu tive meus jeitos aqui de fazer essa questão, não tão matemáticos assim, porque às vezes a gente usa muito raciocínio lógico nessas questões do Enem, né? Então, deixa eu voltar aqui. Essa aqui, ó, fazer continha. Você tinha que fazer continha. Então, estratégia de armar todas, cancelar as que não precisavam e depois fazer as que precisavam. Essa questão aqui, ó, uma pessoa me mandou mensagem e falou assim, essa questão era de resto maldito, que não sei, essa questão aqui não é resto maldito, gente, que é a questão que você divide e tem que aumentar 1. A resposta dela é 17, tá? É porque é o seguinte, como o carro desse cara, a moto, né, ela faz 20 quilômetros a cada litro, ele gastou 21 litros só para chegar lá no quilômetro 420, que era 80 quilômetros antes do destino, né? E daí você ia precisar de mais 6 litros, se não me engano, mais 200 quilômetros que você ia andar lá. Depois vocês dão uma olhada aí, mas a resposta é 17 mesmo. Faça com calma. Ela é um pouquinho confusa, mas depois que você entende a lógica, fica de boa. Essa questão aqui, ó, do raio lá da caixa d'água, né? A pessoa que assistiu meus vídeos na revisão, aquele jeito de equacionar um volume de um lado, um volume do outro, porque você corta pi, você corta tudo. Essa pessoa que fez do meu jeito, né? Que ela entendeu o meu raciocínio, ela gastou 16 segundos para fazer essa questão aqui, sinceramente. Eu falei muito na minha revisão sobre o que o aumento do raio proporciona, né? Então, olha só, 25% que da altura, né? Significa que esse volume aí vai ter 1/4 do volume da outra. Então, para a gente igualar, a gente tem que dobrar o raio, porque 2 ao quadrado, 4. Aí vai ter essa relação aí para ficar o mesmo volume, né? Então, essa questão aqui, realmente, para quem entendeu aquelas questões que eu fiz de igualar volumes e de o que o aumento no raio proporciona, né, no frigir dos ovos no volume, matou isso aqui com 16 segundos, falando sério, porque eu olhei para ela e sabia a resposta, tanto que eu falei na cabeça de vocês, né? Essa questão aqui, ó, das casas, também, fazer continha. Você tinha que ver que, por exemplo, essa daqui já estava automaticamente eliminada, porque não tinha nem espaçamento de 4. Depois você escreve todas e vê qual casa está na porcentagem entre 40% e 50%, né? Que fala aqui que a casa tem que ter no total do lote. A questão 163 era uma questão de anagrama com repetição, né? Então, era tipo assim, você tinha 5 consoantes e 4 vogais. Então, na primeira opção, você tinha 5 consoantes para pôr, depois 4 vogais, depois 4 consoantes, depois 3 vogais, e assim, até chegar no 1. Quando você observasse esses números, ia ser 5 fatorial, vezes 4 fatorial da letra E aqui, só que você tem que dividir por 2, porque você tem 2 letras repetidas, e quando a gente tem anagrama com letra repetida, a gente divide pelo número fatorial de letras repetidas, né? No caso, a gente tem 2 letras repetidas, que é o T, então você coloca 2 fatorial no denominador, que é a mesma coisa de 2. Então, por isso, essa daqui é a letra E, bem tranquila também, em vista, obviamente, das questões de análise combinatória, princípio fundamental da contagem geral que cai nas provas. Como eu sempre falo, questões de gráfico facílimas dessa daqui, era só contar, né? A quantidade que estava acima aqui, que foram 13. Então, assim, muito fácil. Às vezes a gente fica até com medo, a gente fala assim, não tem como, porque, né, se eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada, porque não tem base ser tão fácil, mas essa daí realmente era isso. Essa daqui, da média, era uma questão de fazer continha também, certo? Você tinha que multiplicar 1,93 vezes 15 pessoas e ver esse tamanho. Depois você ia ver esse total aí, ia tirar essas quantidades aqui, né?
e aumentar mais 2 e 2, ver a diferença que deu e dividir por 3. É uma questão mais ou menos assim, se quiserem, deixem aqui que eu faço, mas nada de anormal, tá? 2 e 6 aqui é a resposta. Essa questão aqui, ó, quem é meu aluno sabe, eu sempre falo, vamos fazer aquela questão lá da altura nos 2 reservatórios. Tem 2 questões, eu vou deixar elas aqui, vou até mostrar para vocês quais. Que essa questão aqui foi idêntica. Quem já fez aquilo falou assim B na hora. Essa questão aqui, sinceramente, eu li ela B. Falei assim, B, pronto, porque eu fiz essas 2 questões antes, entendeu? As questões que eu tô falando, que já caíram praticamente idênticas, é dessa aqui, Enem 2014, dessa ampulheta, que você vai fazer o gráfico da altura em função do tempo. A resposta correta para ela é essa aqui, certo? E essa outra aqui, do Enem 2017, que eu também coloquei na nossa revisão, tá? Que a resposta era essa. Ou seja, quem assistiu minha revisão e levou a sério, se deu bem, né? Porque várias questões que estão lá estavam na minha revisão. Voltando aqui, questão simples de porcentagem, essa da criança lá que vai diminuir na mesada e tal. Essa aqui também é uma questão relativamente simples de volume. Bastava você multiplicar 4 vezes 3 vezes 7 aqui, isso vai te dar um volume, e você iguala a 6 vezes x a quantidade de pedras. E resolver uma equação simplesinha aí, se não me engano era a letra A, 14. Essa questão aqui, ó, do grupo sanguíneo, praticamente idêntica a uma que eu resolvi, só que de probabilidade, vou deixar linkada aqui para vocês verem que eu resolvi no último dia da minha revisão, que era uma questão que tinha alunos que falavam espanhol, alunos que falavam inglês, né, na escola e tudo e tal. É diagrama de Venn, aquele diagrama de colocar na bolinha, muito tranquilo também. Quem assistiu aquela questão lá, conseguiu fazer essa daqui. Uma questão aqui, olha, de fração, muito fácil também, assim, relativamente, né? Espero que vocês compreendam o que eu tô querendo dizer com fácil, tá? Em vista do que costuma cair, tava muito simples, é o que eu quero dizer. Essa aqui também, isso aqui são quadrados, e esses aqui são triângulos, retângulos, isósceles, porque tem 2 lados iguais, né? Isso aqui, com certeza, é um quadrado, depois se vocês quiserem, vocês deixam aí, tá? Porque cada ângulo aqui tem 135 graus, ó, do octógono. 135 mais 135... vai dar 270 e falta aqui, ó, 90. Então, todos os ângulos aqui são com certeza retos, tá? Enfim. Essa aqui, ó, quem sabe o triângulo pitagórico 3, 4, 5 matou a charada de cara. O raio aqui, ó, era 5, a altura era 3. Peraí, mentira, o raio era 4, a altura era 3, porque cada uma dessas hipotenusas era 5, né? Já tinha 100 metros dividido por 20. Então, aqui, de cara, letra A, muito fácil, triângulo pitagórico. Eu sempre falo para as pessoas darem atenção a ele. Essa, na minha opinião, aqui é a questão mais difícil da prova. Ela tem uma interpretação muito estranha. Eu tô meio divergindo aqui, na minha opinião, dela com relação aos gabaritos que eu olhei. Mas ela é a questão mais difícil da prova, na minha opinião, a do pergolado, tá? Porque envolve trigonometria também, enfim. Essa aqui é uma questão de fazer continha. Algumas pessoas falaram comigo assim, não tive tempo de ler tudo, porque tá meio confuso e tudo e tal, mas era uma questão só de fazer continha. Você entendeu o enunciado? Faça as contas, né? Essa aqui, gente, super fácil de gráfico. Se a receita foi menor que o custo, ele teve prejuízo. O único gráfico que tem prejuízo aqui é o da letra A. Então, muito tranquila essa questão. Essa aqui também, quando eu olhei essa questão aqui, pela primeira vez, eu falei assim, são todas as alternativas estão iguais, né? Mas era a letra E, devido à contagem aqui dos quadrados e da direção, ó. Esses quadradinhos aqui, eles estão na mesma direção, se você olhar aqui. Eu nem sei se tá aparecendo o cursor do meu teclado, mas espera aí. Agora que eu tô mexendo, ó, aqui tem 2 quadradinhos, essa é a resposta correta, né? E aqui tem 3, ó. E quando a gente olha aqui, ó, aqui, daqui pra cá tem 2, e aqui pra cá tem 3, tá vendo? Então eles não estão na mesma direção, digamos assim, ela é a letra E. As outras você elimina só de ver, né? Porque, por exemplo, ó, esse quadradinho, esse cubinho aqui, ele tá fazendo só uma sombra aqui ele colocou 2, então tá errado. Então, assim, algumas pessoas poderiam ter essa dúvida que eu tive também, depois que eu fui observar. Que tem essa questão da distância aqui, sabe? Tem que estar, tipo, alinhado, né? Então, é a letra E. Essa questão aqui, pra mim, foi super fácil, porque, né, eu sou engenheira, então, engenheira civil, né? Então, eu já desenhei muito telhado na vida e eu sabia que era assim que desenhava e não desse jeito, certo? Mas se você olhar, ó, a gente tem que desenhar... deixa eu pegar aqui de novo no Paint. A gente tem que colocar essa linha aqui, ó, que tá no B... né? Você não pode pensar que é só um triângulo, não. Porque quando você olha na planta, né? Essa linha aqui, ó, você tem que pôr ela, entendeu? Tá fechado ali. Então, essas questões de visão espacial, eu acho um pouquinho difícil de explicar, assim, do meu jeito. Porque
é uma coisa que você tem que enxergar, sabe? Mas essa linha aqui da B, ó, ela tem que aparecer. Deixa eu ver. Essa questão aqui, ó, ele fala que é um produto, é a soma dos produtos. Então, você tinha que multiplicar, por exemplo, esse 6 vezes 0,7, que estava falando aqui que é o índice de chuva, né, a probabilidade de chover, mais 3 vezes 0,3. Você ia fazer isso para todos e ia ver que a letra A era a resposta, fazer continha também, tendo em vista que você tinha que entender o que está falando aqui, né? Produto é multiplicação e assim vai. A questão aqui, ó, 179 era uma questão de regra de 3 simples, certo? Então, dá 93 a resposta, porque você poderia achar 93 mil, se não me engano, e aí você tinha que transformar para quilograma, porque a medida que te deu aqui foi em grama, né? Então, tinha que fazer essa conversão no final. Isso aqui era uma questão de... como é que chama? Média ponderada, certo? Fugiu aqui na minha mente. Média ponderada. E era só multiplicar cada número aqui vezes o peso, ó, e depois dividir pela soma dos pesos, que era 10, né? Enfim, questão de fazer continha e ver qual era a melhor aqui, a maior no caso. Essa aqui eu nem comentei, né? Porque ele falou que o micrômetro é milionésima. Então, se é milionésima, é como se fosse 1 milhão ao contrário, é 10 a menos 6. E aí, a gente queria aqui, no caso... 100 micrômetros, né? Tinha esse 2 que faria andar na casa lá, ia ficar 1 vezes 10 a menos 4, questão simples também de notação científica. Essa questão aqui desse gráfico era simplesmente quem trabalha, ele pediu quem estuda, né? Não, o número de jovens que trabalha. Era somar essa porcentagem com essa e calcular de 363 mil, você podia pensar que isso é 360, não ia dar nada para você também. Essa questão aqui também, tranquila, era para você jogar o H aqui de 16 e depois jogar de 19 e ver o intervalo. Então, você achava 2 valores de B e jogava lá naquele intervalo. Essa questão aqui, ó, do carro, eu encontrei divergências com os gabaritos que eu vi. Então, estou esperando aí alguma resposta mais oficial para poder falar com vocês. Essa aqui também é uma questão que você precisava ter um pouco de visão geométrica, espacial, mas muito tranquilo, porque o lado que delimitava aqui para você, ó, era esse lado de 8, né? Então, você ia ter que colocar, tipo, a sua miniatura pensando nesse lado aqui. Deixa eu ver aqui pelas alternativas, se eu lembro o que eu marquei. Se não me engano, era a letra A. Mentira, eu olhei aqui nos meus pergaminhos egípcios, no meu papiro, e eu coloquei letra B, de acordo com os gabaritos que eu andei olhando, tá correto isso. Deixa eu ver aqui. Essa aqui também é uma questão de regra de 3, simples, né? É bem fácil também. Essa aqui, ó, de probabilidade que caiu, gente, olha o nível dessa questão de probabilidade em vista do que costuma cair. Vocês já viram questões de caixa do Enem? Fala assim, você tem que tirar de uma caixa e pôr na outra, a bola de uma cor, a bola da outra. E aqui, ó, tipo assim, para essa pessoa ser a 7ª que ele mencionou, tinha 6 pessoas na frente dela e ele era, tipo assim, 75 anos de idade aqui para ser o 7º, ele era 1 em 4. Então a probabilidade era 1/4, só isso mesmo, assim, certo? Quando eu li essa questão a primeira vez, eu achei que ele queria que atingisse 14 anos de estudo. Só que 14 anos aqui é a idade da galera, né? Então, aí eu voltei lá ele de novo, que ele queria, o objetivo era ser 70% de 16 anos, né? Aí eu fui, calculei quanto que era 70% de 16, e aí fiz em forma de PA, né? Fazendo lá uma formulinha, mas se você não quisesse, não precisava, que você podia ir somando de 0,6 em 0,6, que era a razão aqui, ó. Então, via quantos termos deu, né? E lembrando que a de cima aqui tá andando de 4 em 4 anos. Se não me engano, essa era 2035. De acordo aqui com os meus pergaminhos, é essa mesmo, letra D. Deixa eu ver aqui o que mais temos. Essa questão aqui era literalmente dividir esse número por esse por esse, fazer aquelas razões que eu falei e ver o maior valor. Você não precisava fazer todas as contas ou não precisava nem escrever elas, porque os números aqui, a maioria são múltiplos. Enfim, muito simples de fazer essa conta. Era essa aqui, o dia 3. Outra questão que eu achei meio complicada também foi essa do hotel. Achei ela difícil de ler. Tanto é que na hora que eu fiz, porque eu me dei as condições semelhantes a fazer a prova, né? Então eu comecei a ler, aí eu li, fiquei tipo assim na dúvida se eu tinha que multiplicar por 3, porque falava que era 3 andares, depois eu concluí que não, né? É porque tipo assim, nos andares você não põe o mesmo número, né? Enfim, literalmente você tinha que pegar do número 100 até o 399 e ver quantos algarismos 2 tem aí. Só isso.
Só que não é tão simples, porque isso não configura tecnicamente uma PA só, né? Eu pensei assim, 102, depois 112, depois 122 e assim vai. Só que tem alguns números que vai ter mais quantidade de 2. Tipo, o 122, ele tem 2. E entre o número 120 até o 129, você vai ter, todos eles apresentam pelo menos um 2, enfim. Você vai ter que contar aí, vai gastar um pouquinho de tempo, mas é como eu digo, ó, você vai economizar tempo nesse tipo de questão aqui, para poder encher mais linguiça nessa, né? E aí você vai fazer na conta e dá para saber. Questão 140, mesma coisa, só fazer continha. Essa opção da letra C, se não me engano, ela nem dava, porque eu precisava 2 caixas do tipo A. Eu precisava de 18 peças, se não me engano. Aí aqui 4 vezes 3 dá 12 e 2 vezes 3, 6. Não, tem uma dessas aqui que você não precisava fazer a conta, sabe? E aí depois você indicava os cálculos e via se dava para eliminar algum e pegava o menor custo. Questão 138, eu deixei na minha revisão uma questão muito parecida, né? Que era essa questão de escala, para quando a gente tem coisas tridimensionais, né? Que você tem que elevar a escala à terceira potência. Muito tranquilo, quem assistiu minha revisão, eu acho que foi bem, quem pegou, né, a lição de moral lá. Essa questão aqui, simplérrima, né? Tipo assim, só contar quantas cadeirinhas pretas sem colocar sobre o total. Muito fácil. Essa aqui também é uma questão de geometria, a primeira aqui da prova, no caso, né, número 136 da prova azul. Uma questão bem tranquila também. Se você, tipo, você pode até ter errado ela na prova, mas se você sentar e fazer ela com calma, você vê que você consegue chegar na resposta. Então é isso, eu tentei dar uma breve opinião sobre uma prova que tem 45 questões, né, gente, é muito grande, mas eu espero que vocês entendam que realmente essa prova estava mais tranquila do que o habitual. É óbvio que não necessariamente a pessoa vai ir brilhantemente bem, porque a gente sabe que existem outros fatores externos que contribuem para a gente ir bem ou mal numa prova, tipo cabeça fria na hora, leitura e interpretação, se a sua mente está cansada, se você está confiante. Enfim, existem vários fatores, né, que fazem com que a gente vá bem ou mal numa prova, mas eu desejo boa sorte. Não se desesperem, porque foi um Enem muito atípico, mais de 50% da população que ia fazer o Enem faltou, ou seja, para a gente falar se você foi bem ou mal, não vai bastar, né, você olhar acertei X questões. Não, tem todo um TRI por trás, isso varia de acordo com o que as outras pessoas acertaram ou erraram. Então, assim, desejo para vocês boa sorte, calma, e se quiserem que eu resolva alguma questão, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar trazer para vocês a minha visão de como resolver elas, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.